Certo, pessoal. Hoje nosso encontro vai ser para tirar as dúvidas ali que aparecem no começo do segundo capítulo e tirar as dúvidas também de exercícios que apareceram nessa parte da matéria, tá? Essa parte da matéria a gente já viu no ano passado, tá? Esse começo desse capítulo 2 é bastante uma revisão para o que a gente vai ver logo em seguida, que é a parte da equação do segundo grau, tá? Resolução das equações do segundo grau. Para a gente resolver isso de uma maneira mais fácil, o livro propõe que a gente faça essa revisão ali do comecinho ali das fatorações dos produtos notáveis. É uma coisa bem simples, é um negócio que a gente já viu no ano passado, e é só um jeito da gente ver o conteúdo novamente, tá certo? Tá, essa primeira parte ali que aparece dos produtos notáveis é a parte de fazer os produtos notáveis mais simples. O que seria o produto notável? Seria um polinômio. Um polinômio, no caso, é uma expressão formada por mais de uma letra. E a gente está fazendo uma potência disso. Por isso que é um produto notável. É uma expressão que, na verdade, vai ter uma resposta pronta. Então, a gente tem aqui uma conta que está fazendo e essa resposta sempre vai ser a mesma. Então, por isso que se chama produto notável, porque tem sempre uma resposta igual. Tá, o primeiro produto notável que a gente viu no ano passado é esse daqui. A gente tem a soma de dois monômios e essa soma está sendo elevada ao quadrado. A resposta disso sempre vai ser essa expressão aqui. O primeiro elemento ao quadrado, no caso aqui é o A. O segundo elemento também ao quadrado, que vai ser o B. E o termo do meio vai ser 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, 2 vezes o expoente que está lá em cima, 2 vezes o A vezes o B. Tá? Claro, quando essas letras mudarem, tipo, for 3x, 4y ao quadrado, ou qualquer outra coisa, a gente vai ter que considerar essa mudança na hora que a gente for apresentar aqui os resultados, tá? Essa aqui é o primeiro produto notável que a gente tem. Mas por que fica esse resultado? Por que fica é só a gente abrir essa multiplicação? Quer ver? Se eu apagar essa parte aqui de baixo, fizer a multiplicação, vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só ver quem entrou aqui. Tá, luz. Vamos fazer, então, essa multiplicação aqui. Ó. Vou fazer, então, o A vezes o AB mais o A mais o B. Vamos fazer o chuveirinho aqui. Ó. Eu vou fazer a multiplicação do primeiro pelo primeiro pelo segundo pelo primeiro, e assim por diante, tá? O que vai acontecer aqui? Quando eu multiplico o A vezes o A, dá A ao quadrado. Quando eu multiplico o primeiro termo lá pelo segundo do outro lado, vai ficar mais AB. Se eu multiplicar o B pelo A, vai ficar a mesma coisa aqui, ó, o AB. E se eu multiplico o B pelo B, vai ficar B quadrado. O que aconteceu aqui? Ó? A gente ficou com A quadrado mais B mais AB mais B quadrado. Então, quando a gente simplifica isso aqui, vai ficar a mesma coisa que a gente tinha escrito inicialmente. Ó, A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Certo? Então, assim, se tiver dúvida de como fazer essa parte das produtos notáveis, é só a gente fazer a continha normal, tá vendo? A gente abre a conta aqui e faz até chegar no resultado. Claro que é muito mais fácil a gente usar a expressão pronta que a gente já tem, tá bom? A segunda expressão do produto notável vai ser a mesma coisa que a primeira. A única diferença é que ela tem um menos aqui na frente do B, e no segundo termo aqui vai ficar também negativo. Mas por que não ficou negativo aqui no nosso B ao quadrado, se aqui em cima era o B que estava negativo? Quando eu faço menos B vezes menos B, vai ficar mais B quadrado, por isso que fica positivo. E esse termo do meio aqui, ó, fica negativo, porque a gente vai fazer o primeiro termo vezes o segundo, que é menos B, então A vezes menos B fica
menos AB, e vezes 2 fica menos 2AB, tá? Então, essa segunda aqui é praticamente a mesma coisa do que a primeira, a única diferença é que tem um negativo no meio. E o nosso terceiro produto notável ali que a gente tem é esse daqui, ó. Vai ser o A mais o B vezes, no caso aqui a gente não precisa colocar o vezes, mas tem um vezes aqui no meio, tá? Vezes o A menos o B. E quando a gente multiplica isso aqui, vai ficar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. A partir dessa explicação aqui, a gente tem vários exercícios que aparecem no livro. Vamos dar uma olhada aqui, exercícios que são esses, para ver se a gente consegue resolver um aqui agora, quer ver? Blá, blá, blá. Aqui aparecem os exercícios, tá bom? Começa ali o primeiro exercício. Tá vendo? É praticamente igual ao que a gente acabou de ver. A única diferença é que no lugar do B tem o número 5, né? Estou pegando aqui o exemplo 1A. Vou abrir aqui um frame para a gente resolver aquele ali junto para vocês entenderem. Vou pegar então o exercício 1A para resolver. Aparece lá, ó, A mais 5 ao quadrado. Vamos lá, alguém abre o microfone e me explica como é que faz. Opa, o que eu falo aqui? Pessoal, quando vocês precisarem falar alguma coisa, por favor, ligue o microfone. O quê? O meu microfone não está funcionando? Ah, tá, o seu. Ah, tá, pode falar então, o Lins. Escreve aqui no chat que eu estou lendo agora. Voltar em que parte ali, o Lins? Ah, tá. Beleza, naquela ali. Então, vamos voltar aqui nessa expressão aqui essa daqui. O A mais B vezes o A menos B. O porquê que fica isso daqui? Eu vou resolver então com vocês aqui essa daqui, o porquê que fica esse A menos A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então vamos fazer o chuveirinho nessa daqui, ó. Vou pegar e vou fazer o chuveirinho. Deixa eu trocar de cor aqui, ó. O A. Primeiro pelo primeiro pelo segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo. Então quanto é que fica aqui, ó? A vezes o A vai ficar A ao quadrado. A vezes o menos B vai ficar menos AB. O B vezes o A vai ficar AB. E o B vezes o menos B vai ficar menos B quadrado. O que acontece quando a gente simplificar essa expressão aqui? Ó? A gente tem o menos AB e tem o mais AB. Então, esses caras aqui ó, vão sumir da minha expressão. Ó. Vou cortar eles. Vai sobrar o quê? Só o A quadrado menos o B quadrado. Tá? Então, quando a gente tem essa expressão aqui, a soma de dois monômios vezes a diferença desses mesmos dois monômios vai dar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Foi ali, Lins? Beleza. Tá. Então, eu vou continuar ali pegando o exercício lá, o A para resolver aqui junto com vocês. Ó. Tá ali no meu frame. Aqui. Tá. A gente tem ali, ó, A mais 5 elevado ao quadrado. A gente pode abrir e fazer a multiplicação passo a passo, mas a gente já sabe do resultado. O resultado qual que é? É o primeiro termo ao quadrado. Quem que é o nosso primeiro termo aqui ao quadrado? O nosso primeiro termo? Nosso primeiro termo é o A. Então, eu vou pegar e vou elevar aquele cara ali ao quadrado. Vai ficar, então, A ao quadrado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o segundo termo. Vou elevar ele ao quadrado. Quanto que é 5 ao quadrado? 25. Agora, eu vou fazer o termo do meio. Quem que é o termo do meio? Eu vou pegar e vou fazer... Duda chegando atrasada, hein, Duda? Eu vou pegar o termo do nosso expoente, que está aqui em cima, multiplicar pelo primeiro termo e multiplicar pelo segundo termo. Então, ó, 2 vezes o A vai ficar 2A, e depois 2A vezes o 5 vai ficar 10A. Pronto. Então, chegamos nesse resultado aqui, ó. O primeiro exercício ali vai ficar A quadrado mais 10A mais 25. É bem simples, tá? É uma coisa que a gente já resolveu no ano passado, não tem nada
de misterioso. Vamos pegar mais um exemplo ali dos exercícios. Ó. Deixa eu pegar um que pode ser difícil ali. Vou pegar aqui o H, tá? O 1H para a gente resolver. 1H ali, que é 3A mais 4. Ó, 1H, 3A mais 4. Nem chega a ser difícil, né? Só tem um númerozinho ali na frente para ser diferente. Esse cara aqui ao quadrado. Alguém pode abrir o microfone para mim e fazer junto? Ninguém? O pessoal está funcionando com o microfone ou não? Tá. Então, beleza, então eu vou fazer aqui devagarinho, tá? Mesmo esquema, tá? Pega o primeiro termo, eleva ao quadrado. Quanto que é 3A isso ao quadrado? Vai ficar 9A ao quadrado. Então, ó, 9A ao quadrado. Então, o primeiro termo ali, que era o meu 3A, ficou 9A ao quadrado. Ok, vamos para o último termo lá. Então, o 4 ao quadrado. O 4 ao quadrado fica 16. Agora vamos para o termo do meio. O termo do meio eu tenho que pegar o 2, multiplicar pelo primeiro termo e multiplicar pelo segundo termo, tá? Então, 2 vezes o 3A fica 6A, e 6A vezes o 4 fica 24A. Opa, não era pelo meio. E... tá. 24. Tá, ok. Tá bem simples, bem rápido, bem direto. Deixa eu ver mais algum exercício aqui que seja interessante. Aqui não. O exercício 4 vai ser a mesma coisa, só usando o negativo no meio. O exercício 3 aqui é para desenvolver a mesma coisa, pegar a expressão numérica e arrumar. E o exercício 2 é fazer a fatoração que a gente vai ver logo em seguida, tá? Ou alguma dúvida aqui dessa parte inicial? Usem o chat ali. H dá 4. Vamos ver aqui, H dá 4. H dá 4. Oh, nossa, uma fração. Vamos lá resolver essa fração aqui. Deixa eu puxar mais um. 4H, então. 4H. A gente tem ali a fração, ó. 1/3 menos x, tá? 1/3 menos x elevado ao quadrado, tá? Mesmo esquema. Mas tem fração, é difícil. Vai fazer a mesma coisa com a fração sem mistério nenhum. Quer ver? Quanto que é 1/3 ao quadrado? Vai ficar 1/9. Quanto que é x elevado ao quadrado? X ao quadrado. Esse é o segundo termo que eu estou fazendo aqui. Opa, é mais. Deixa eu só colocar aqui o primeiro termo, segundo termo. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar, multiplicar o primeiro termo, vezes o segundo termo, vezes o 2. Quanto que é 1/3 vezes menos x? Vai ficar menos 1/3 de x. É só grudar uma coisa na outra. Agora, fazer isso vezes o 2. Uma fração vezes o número vai ficar o número vezes a fração. O que acontece? Eu tenho ali o 2, que multiplica o 1/3, vai ficar 2 vezes o 1, fica 2, e o nosso 1, o 2 que está aqui em cima, na verdade, ele é sempre uma fração, né? A gente tem que pensar que quando a gente está multiplicando um número por uma fração, na verdade, esse número tem um 1 ali embaixo, multiplicação de fração é o número de cima pelo número de cima, o número de baixo pelo número de baixo. Então, quando eu multiplico 2 sobre 1 vezes 1 sobre 3, vai ficar direto ali, ó, 2/3, tá vendo? Só vai multiplicar a parte de cima, porque a parte de baixo é 1, então vai continuar a mesma coisa que tinha aqui. E a gente coloca o x aqui do lado. Pronto, então aqui ficou 1/9 menos 2/3 de x mais x ao quadrado. Deu para entender ali, ô Vitor? Tranquilo, né?
O Arthur já tinha colado aqui também a resposta, é bem tranquilinho. O que o Thiago falou ali? Não só no exercício 5, deixa eu dar uma olhada aqui no exercício 5, o que é. Ah, tá. Pessoal, essa parte ali que aparece de vez em quando do lance de prove e demonstre e tal, eu já tenho conversado isso com vocês, que a gente não faz esse tipo de exercício, eu não cobro esse tipo de exercício de vocês, e é muito um lance de vocês olharem a explicação que o livro dá e praticamente repetir a mesma coisa que está escrito com palavras, tá? Não é o tipo de exercício que eu vou cobrar de vocês, não é o tipo de exercício que a gente faz agora. Certo modo, é a explicação de cada um dos itens que a gente está fazendo. Tá vendo essa explicação que eu fiz lá? O porquê que tal coisa é assim. Aqui, ó, quer ver? A explicação que eu dei Aqui, por que esse produto se escreve assim? Ele abriu as contas e chegou no resultado. A demonstração que ele pede ali no livro, na maioria das vezes, é isso: é vocês abrirem a conta e chegar no mesmo resultado que ele tinha proposto inicialmente, tá? Não é a coisa que a gente estuda agora, não é o tipo de raciocínio que eu procuro de vocês agora. Então, toda vez que aparece exercício de demonstre, podem pular, ok? Entendeu ali, Thiago? Beleza. Ok. Vamos passar para a próxima página, tá? Então, na próxima página aparece lá o 44, que era do produto aqui que a gente já tinha visto, e agora aparece a tal da fatoração. A fatoração, o que ela é? Fatoração é desfazer uma multiplicação, é quebrar alguma coisa em pedaços menores. A gente via fatoração desde o sexto ano. A primeira vez que a gente viu fatoração foi lá no sexto ano, quando a gente decompunha, a gente pegava e quebrava um número em fatores primos. Isso também é fatoração. Só que agora a gente não está trabalhando só com números, a gente está trabalhando com expressões algébricas, e dentro dessas expressões algébricas, a gente tem ali os monômios, os polinômios. Então, o intuito aqui dessa parte de fatoração é quebrar em monômios, em polinômios, o menor possível que a gente puder. O primeiro caso ali, ó, de fatoração que aparece é o colocar em evidência. Então, eu tenho um polinômio, e nesse polinômio a gente tem alguma coisa que está multiplicando todos os termos dele. No caso aqui é o mais fácil, né? O a vezes o x mais dx, tá? Então, eu vou pegar um exemplo aqui para a gente fazer junto sobre o primeiro caso de fatoração, que é o colocar em evidência, tá? Eu tenho aqui, ó, 2x y quadrado mais 4xz. Que expressão complicada, professor. Não, é bem simplesinho, tá? O que acontece? A primeira coisa que eu tenho que olhar quando eu vou fazer fatoração é olhar para os números, os números que tem aqui na frente. Esses dois números que estão aqui na frente, eles são na tabuada de alguém? São. São na tabuada do 2. Então, eu posso colocar o 2 em evidência. Por que eu não posso colocar 4 em evidência? Vamos pensar um pouquinho. Se eu colocar o 4 em evidência, na frente desse primeiro termo aqui, ó, a gente vai precisar multiplicar por 1/2. E o nosso objetivo é simplificar, não quer ficar aparecendo fração. Então, a gente sempre tem que colocar o menor número possível e apareça nos dois. O menor número possível, que eu digo, é dentro da tabuada, né? O 2 aparece na tabuada do 2 e aparece na tabuada do 4. Então, eu vou colocar 2 em evidência, tá? Ó, 2 está em evidência. Ok. Agora vamos para a parte das letras. Que letras aparecem nesses dois termos aqui? Vai aparecer o x, então o x eu tenho que colocar em evidência também. Ok. Agora eu vou abrir aqui e colocar uma multiplicação, para vocês lembrarem que na frente disso aqui tem uma multiplicação e tem um parênteses. Agora vamos pensar o seguinte: que termo que eu preciso multiplicar por 2x para virar 2xy ao quadrado? Alguém? 1? Não, se eu colocar 1 ali não resolve, né? Porque se eu colocar só 1, não vai ficar 2x, não vai ficar 2xy ao quadrado. Então, para a gente chegar nesse resultado, eu vou precisar estar multiplicando por y ao quadrado aqui dentro do parênteses. Então, se eu multiplico y ao quadrado vezes 2x, vai ficar
essa primeira parte que a gente tem aqui, ó, que é 2xy². Ok. Agora, para chegar no segundo termo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a mesma ideia, só que agora separado pelo mais, né? Porque a ideia é que cada um desses termos, deixa eu colocar aqui em vermelhinho, ó. A ideia é que esse termo aqui, multiplicado por tudo que está dentro, fique o resultado que está aqui em cima, que era a conta inicial que a gente tinha, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Quanto que eu preciso multiplicar o 2x para ficar 4xz? Se eu multiplicar por 2, vai ficar 4x, e para chegar ainda no 4xz, eu vou precisar multiplicar por z. Então, essa parte aqui, ó, é o que estava faltando para a gente chegar em 4xz. Se eu multiplico 2z por 2x, fica 4xz. Se eu multiplico 2x por y², fica 2xy². Então, a ideia da fatoração é desfazer aquela expressão que está escrita daquele jeito inicial numa multiplicação. Todo mundo lembra disso aqui, né? Beleza. Tá. Isso é o primeiro caso que a gente tem de fatoração. Se a gente olhar para o segundo caso de fatoração, é aquele caso que a gente precisa repetir essa ideia, que é o caso do agrupamento. O caso do agrupamento é um caso bem peculiar, porque ele sempre vai ter a mesma cara, ele sempre vai ter 4 elementos, tá? Então, assim, ó, toda vez que vocês veem alguma coisa que é para fatorar e tem 4 termos, desconfiem que é o caso de agrupamento. Como é que é o lance do agrupamento? Eu vou ter que fazer o mesmo processo que eu fiz aqui anteriormente, de colocar em evidência, 2 vezes. Então, vou ter que repetir aquilo ali na primeira parte, repetir na segunda parte, e depois ainda refazer mais um caso de colocar em evidência. Eu vou pegar um caso bem simples aqui pra gente, tá? Ó. AX mais AY mais, deixa eu ver aqui, 5x mais 5y. Ó, reparem o seguinte, toda vez que eu tenho lance de agrupamento, as letras precisam se repetir, tá? Então, assim, ó, apareceu pelo menos 2 vezes cada letra, apareceu pelo menos 2 vezes cada coisa, tá vendo? Apareceu 2A, apareceu 2x, apareceu 2y, apareceu 2,5, tudo apareceu 2 vezes. Se não tivesse acontecido isso, não teria como a gente fazer o lance do agrupamento, porque a gente não teria como colocar em evidência, tá? Então, a ideia é que eu separe isso daqui em 2 pedaços, ó. Com 2 termos eu vou fazer um caso de colocar em evidência aqui, e vou fazer um caso de colocar em evidência aqui, ó. Então, olhando para a primeira parte ali que a gente tem do AX mais AY, o que eu posso colocar em evidência naquela parte ali? Eu posso colocar o A em evidência, como eu fiz no exemplo anterior. Então, vai ficar aqui, ó. A que multiplica X mais Y. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o 5, tá? Só que agora eu vou fazer separado. Tá, mas o que tem a ver a primeira parte aqui com a segunda parte? Por enquanto não tem muito, tá? Separado mesmo, tá? Mais 5 o X mais o Y. Tá vendo, ó? Eu coloquei nessa primeira parte o A em evidência, eu coloquei nessa segunda parte aqui o 5 em evidência. Todo mundo acompanhando até aqui? Pessoal, serião. Vamos parar com as mensagens que não sejam de perguntar coisas. Senão eu vou ter que quitar pessoas da sala, e também, além de quitar pessoas da sala, isso vai ser comentado com a Cintia e não vai ser legal. Beleza? Ok. Essa primeira parte ali foi. Aí, o que acontece? Eu preciso colocar novamente isso em evidência. Como é que eu coloco novamente isso em evidência? Vocês vão reparar o seguinte, ó, que a gente tem aqui um A mais X, aliás, um X mais um Y, e aqui a gente tem novamente um X mais um Y. Então,
Isso daqui vai ser o que a gente vai colocar em evidência agora, tá vendo? No caso anterior, na parte de cima, ali na primeira linha, a gente colocou o A em evidência, colocou o 5 em evidência, mas agora o que a gente vai colocar em evidência é aquilo que ficou dentro do parênteses. Então, isso daqui é como se fosse um bloco só. Então, eu vou colocar essa parte ali em evidência. Então, vai ficar assim, ó. X mais Y vezes A mais 5. E reparem o seguinte, ó. Tudo aquilo que a gente colocou aqui em evidência anteriormente, ó, o A e o 5, ele veio para uma outra parte aqui posterior. Poderia ter sido na frente? Sim, é a mesma coisa, porque a gente sabe que a multiplicação ela comutativa não vai fazer diferença se está na parte da frente ou na parte de trás, tá? Então, olha só, a gente tinha em 2 linhas, a gente conseguiu colocar todo mundo, transformar isso aqui numa multiplicação. E se eu multiplicar aqui, ó, x mais o y vezes o A mais o 5, vai dar o resultado que aparece aqui em cima. Esse caso ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente precisa fazer 2 contas para chegar no resultado de colocar transformar isso aqui numa multiplicação, tá? Ficou alguma dúvida? Equação produto na página 50, tá? Daqui a pouquinho a gente olha lá, tá, Henrique? Só um instantinho. Tá, essa parte aqui do segundo caso, que é o mais delicado. Entenderam como é que faz o processo, né? Eu também fiz um vídeo disso lá, vocês podem dar uma olhadinha. Eu faço, se eu não me engano, é um exemplo muito parecido com isso aqui. E aí a gente vai olhar para um exercício que aparece isso daqui para ver como é que a gente faz. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um bem simples. Ó, o 13C, tá? Vamos fazer aqui junto o exemplo 13C. Deixa eu pegar e abrir aqui um novo frame, tá? Ó, exercício 13C. 13C. Vou olhar de novo aqui. ABV mais 3B. AB mais 3B. E a outra parte ali é XY menos 2Y. XY menos. Ah, não, olhei errado aqui. 27, menos 27A, menos 21. Menos 7. De novo aqui. Menos 7A, menos 21. Menos 7A, menos 21. Ok, tá? Vamos fazer então esse exercício aqui. Pessoal, vocês ainda estão usando o chat, né? Tá, vamos ficar quieto aí um pouquinho com o chat, vamos prestar atenção aqui no exemplo que eu vou dar, tá? Ok, vamos fazer o mesmo esquema aqui, ó. Vamos colocar em evidência as coisas. O que aparece nessa primeira parte aqui, para colocar em evidência, e o que aparece aqui nessa segunda parte para a gente colocar em evidência? Na primeira parte, aparece o B, então eu vou colocar o B em evidência. Vai ficar ó, B em evidência e sobra A e o 3, então vai ficar A mais 3. Ok. Agora vamos para a segunda parte ali, ó. Como aparece um menos aqui na frente, eu posso colocar um menos aqui na frente também, tá? Então, ó, menos, porque apareceu nos dois, e tá aparecendo aqui nos dois 7. Por que 7? Porque o 21 também faz parte da tabuada do 7, então eu vou colocar aqui o 7 em evidência. E o que eu preciso multiplicar? O menos 7 pelo A, para ficar menos 7A, e vou multiplicar por 3, para ficar menos 21. O que foi ali? Tá. Vamos lá, continuando aqui, ó.
Então, eu coloquei o A mais o 3 e o A mais o 3 aqui em evidência, e tem aqui na frente o B e o menos 7. Ok. Então, eu preciso fazer de novo o processo de colocar em evidência. O que eu faço aqui? Eu vou pegar e vou colocar o A mais o 3 em evidência. Então, eu vou colocar aqui, ó, A mais 3 em evidência. O que eu preciso colocar para aparecer depois aqui? O B e o menos o 7. Então, o resultado que vai ser dessa fatoração aqui, ó, vai ser A mais 3, que multiplica B menos o 7. Ok? A gente fez o processo 2 vezes, tá? E esse aqui, eu posso dizer para vocês que os mais complicados são esses aqui de fatoração com agrupamento, tá? Mas, mesmo assim, não é tão complicado assim. É só porque é chato porque tem que repetir 2 vezes o processo. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Dúvida? Tá. Vamos continuar aqui então, tá? Aí vai aparecer mais 2 casos de fatoração. O primeiro aqui deles, o terceiro, que é diferente do terceiro do ano passado, tá? Que é só o nome que mudou, mas continua sendo a mesma coisa. Vai ser desfazer o produto notável que a gente tinha visto antes aqui, tá vendo? Ó, ele vai mostrar o x mais 8, que multiplica x menos 8, vai me dar o resultado, só que agora vai ser o contrário, ele vai me mostrar o resultado e a gente vai ter que chegar na fatoração, tá vendo? Foi o que aconteceu aqui embaixo. É desfazer a multiplicação que a gente tinha, e o quarto caso vai ser aquele do trinômio do quadrado perfeito, que na verdade é o primeiro produto notável que a gente viu aqui, ó. O primeiro produto notável vai ser o quarto caso de fatoração, e esse daqui que é a mesma coisa, tá? Então, não faz muita diferença o terceiro e o quarto caso, porque são coisas que a gente acabou de vendo ali na explicação inicial, tá? O que vai acontecer, ó? Lá na página 50, aparece o lance das aplicações ali que o Henrique perguntou. Esse lance das aplicações, tem duas aplicações ali que eu vou dar uma ênfase, que é o lance de multiplicar por zero, que é essa primeira aplicação que aparece aqui, e o lance de conseguir fazer a multiplicação, a potência de números muito grandes, tá? Então, aqui na página 50, vai aparecer esse lance aqui, ó, resolução da equação produto. O que ele está falando aqui? Ó? Ele tem uma multiplicação com 2 polinômios, está vendo? Aqui é um polinômio, e o resultado disso dá zero. A coisa importante aqui, ó, é que o resultado dá zero. Se o resultado dá zero, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Então, a ideia que a gente tem que ter por trás aqui dessa resolução da equação produto é o seguinte: essa primeira parte que aparece aqui é zero, ou a segunda parte que aparece é zero. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, o x mais 2 e o x menos 2 igual a zero, e vou fazer aqui para explicar direitinho para vocês. Ó. Vou pegar aqui no próximo. Esse aqui tá bom. Aparece ali na primeira explicação, ó, x mais 2, que multiplica x menos 3, e isso é igual a zero. Vamos pensar aqui um pouquinho junto, tá? Tem como eu multiplicar dois números que não são zero e o resultado disso dá zero? Por exemplo, pensa num número bem grande e multiplica para um outro bem grande. O resultado disso vai dar zero? Não, nunca vai dar zero. Tá? Se a gente faz isso com um número pequeno também, não vai importar. Se ele não for zero, nenhuma multiplicação de dois números positivos ou negativos vai dar zero. Sempre vai dar um número diferente de zero. Então, quando a gente tem uma multiplicação e o resultado dessa multiplicação dá zero, significa que algum desses números obrigatoriamente tem que ser zero. Então, a ideia é que ou esse primeiro termo aqui, ó, é zero, ou o segundo termo é zero. Então, vamos imaginar o seguinte: e se esse primeiro termo aqui fosse zero? Quanto que precisa ser o meu x? Nesse caso aqui, ó, para essa expressão ser igual a zero, o meu x tem que ser igual a menos 2. Por que menos 2? Porque se eu coloco aqui em cima, ó, menos 2 mais 2 fica igual a zero, e aí eu tenho que essa primeira parte aqui é zero.
Então, uma das possíveis soluções para isso aqui que está aparecendo é o x igual a menos 2. Vamos fazer essa mesma ideia agora para essa segunda parte, tá? Então, se eu quisesse que essa segunda parte aqui, ó, fosse igual a zero, qual é a resposta que eu teria que colocar? Qual o valor que eu teria que colocar para o x para que isso daqui fosse igual a zero? Teria que ser x igual a 3. Por quê? Porque 3 menos 3 fica igual a zero. Então, o que aparece ali em todas essas, toda essa parte ali de equação produto? Na verdade, é vocês pegarem cada um desses números aqui e igualar ele números não, cada uma dessas expressões aqui, igualar elas a zero e chegar no resultado. Então, vamos pegar aqui um exercício que aparece aqui para ficar bem fácil de entender. Olha só, vamos pegar aqui a 24A. Deixa eu escrever ela aí no frame para gente. Ó, 24A aparece ali, ó, y mais 7, y menos 3. Então, aparece ali, ó. Opa. 24A. 24A. Aparece y mais 7 e y menos 3. Isso daqui é igual a zero. É isso? É isso mesmo. Tá. Então, eu tenho que pensar, quando que essa primeira parte aqui vai ser igual a zero? Quando o meu y for igual a menos 7. Por que quando o y for igual a menos 7? Se eu boto menos 7 aqui, vai ficar zero. E aí, 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Tá, então, uma das minhas respostas é o x igual a menos 7. Agora, vamos para a segunda parte ali, ó. Quando que essa segunda parte, o y, toda expressão aqui vai ficar igual a zero, quando o meu y for igual a 3. Então, no fundo, é só vocês pensarem o seguinte, é só eu trocar o sinal do que aparece aqui, é só eu zerar essa expressão para chegar no resultado igual a zero, tá? E isso aqui são duas respostas diferentes mesmo, tá vendo? Tipo, tem uma resposta que é y igual a 7, aliás, menos 7, e tem outra resposta que é y igual a 3. Se eu tivesse uma expressão com quatro parênteses, com 5 parênteses, ou com tantos parênteses que eu quisesse, teria uma resposta para cada um desses parênteses. Então, teriam várias raízes para o meu problema, isso quando a gente tem igual a zero, tá? Entendeu ali, ô Henrique? Henrique? Beleza, tá? Então, olha só, vou fazer mais um exemplo aqui para ver se tá ok, tá? Vamos supor aqui, ó, se aparecesse o exemplo da D, olha só, a D aparece várias expressões aqui, ó, tem 3 expressões. Na primeira delas aqui, ó, eu sei que o meu T tem que ser igual a 1, então a primeira resposta aqui é T igual a 1. A segunda resposta aqui, ó, vai ser T igual a menos 5. E essa última aqui que vai ter uma fração, quer ver? Eu vou resolver só essa parte aqui, ó. Então, eu vou pegar e vou escrever ali, ó, 2t menos 1, tá? Ó, 2t, tá? 2t menos 1, e isso tem que ser igual a zero. Vamos ver quanto que isso fica igual a zero. Se a gente vai resolver essa equação, eu vou passar o 1 lá para o outro lado, vai ficar 2t igual a 1, e o meu t vai ser igual a 1 meio. Então, a solução para aquela parte da equação ali vai ser t igual a 1 meio. Então, quando aparecer alguma coisa multiplicando t, ou n, ou x, ou qualquer coisa, aí a gente vai ter que trabalhar com uma fração, mas aí também é super simples, tá vendo? O que eu fiz aqui para resolver isso? Eu fiz literalmente uma equação lá que a gente viu no 7º ano, tá vendo? Ó, eu passei o número para o outro lado, fui isolando e cheguei no resultado do t. Deu para entender ali, pessoal? Beleza. Tá, agora vamos para os recados finais aqui, que a gente já está chegando nos finalmente aqui da aula. É o seguinte, essa parte da matéria é bem revisão, tá? A próxima parte da matéria a gente vai começar com uma coisa que a gente ainda não viu. Que eu também... Como que eu cheguei no resultado do T? Tá, Luana, eu vou... aliás, ele é Luana. Ó, Luana, o que aconteceu? Eu peguei ali, ó, a 24D, tá vendo? Eu cheguei no resultado da primeira parte, da segunda parte, só tinha essa terceira parte aqui que a gente não conseguia resolver de cabeça.
porque 2t menos 1, eu não consigo chegar no resultado inteiro. Então, o que eu fiz? Eu abri aqui, ó, e copiei, ó, 2t menos 1 igual a 0. Aquela parte ali tem que ser igual a 0. Então, eu resolvi uma equação, tá vendo? Eu tirei o parênteses, joguei o 1 para o outro lado, era negativo, virou positivo, e depois eu isolei aqui, eu tinha 2t igual a 1, eu isolei o 2 que estava multiplicando, passei para lá dividindo, cheguei t igual a meio. Entendeu ali, Lara? Tá, eu já vou explicar, pessoal. Só um instantinho, vocês estão muito apavorados. Considerações que a gente tem aqui, tá? Algumas pessoas já me mandaram e-mail avisando, ó, já essa parte já tá ok para mim, eu já entendi e já fiz todos os exercícios. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Para a próxima semana, eu vou fazer mais vídeos ali para vocês passarem para as próximas páginas. Além disso, para a semana que vem, eu vou fazer uma atividade online sobre essa parte do conteúdo que a gente está vendo aqui, essa parte que a gente viu. Então, vai ter uma atividade da página 40 até a página 52, que é onde a gente viu aqui no final, não é isso? Eu acho que é 52, deixa eu confirmar aqui, só um instantinho. Até a página 53, na verdade. Então, a gente vai fazer uma atividade disso. Eu vou fazer um formulário para vocês, aí vocês preenchem e mandam para mim, tá? Eu vou mandar provavelmente na segunda, e não vai ser segunda que vocês entregam, vai ser mais para o final da semana, ali na quarta ou na quinta-feira. Então, tem uns 2 dias para fazer. Vai ser uma atividade curta, não é uma atividade longa. Tem no máximo uns 10 exercícios pequenos para vocês fazerem e verificarem. E vai ter a matéria da próxima parte. Então, tem 2 coisas para a semana que vem, tá? Que eu ainda não mandei, é óbvio que eu vou mandar. A atividade que a gente vai fazer sobre isso aqui que a gente viu, e vai ter mais a próxima parte da matéria, que aí tem explicação, tem os exercícios para fazer, igual tá nos vídeos anteriores que a gente já estava fazendo, tá bom? Então, tem essas 2 coisas para a semana que vem, que eu ainda vou enviar na segunda-feira, ok? Ficou alguma dúvida? Vocês não têm nada para me entregar essa semana, tá? Vocês têm que mandar um e-mail para mim, ó, fiz as atividades, não tive dúvida. Fiz as atividades, tive dúvida, e a minha dúvida é essa. Aí vocês perguntam. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tá. Ó, já vou reforçar o lance ali do chat, tá, pessoal? Por favor, não fiquem falando coisas extras no chat enquanto eu estou explicando, porque isso atrapalha bastante, tá? Não só vocês aí, como me atrapalha também, porque aí eu tô, apareceu um barulhinho aqui para mim, eu tenho que ver o que aconteceu, e às vezes eu vejo que é uma besteirinha, tá? Então, por favor, não façam mais isso, tá? Isso já foi conversado, não é a primeira vez. A segunda vez eu só vou tirar da sala e vou avisar, ó, vou mandar um e-mail lá, vou pedir o e-mail do pai da pessoa, pro mãe da pessoa, e vou dizer, ó, o filho estava incomodando lá no chat e eu tirei ele da sala. Beleza? É isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Lavem as mãos, usem as máscaras, fiquem em casa. E é isso aí, tá? Sempre que precisar, eu estou no e-mail, pode mandar e-mail, às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre vou responder. Tá bom? Isso, passo álcool gel. Muito bem. Então é isso, pessoal. Uma boa semana para vocês e segunda-feira eu mando as atividades, tanto a próxima parte do capítulo, quanto a atividade que vocês vão precisar me entregar para a semana que vem, tá bom? Um abraço, até semana que vem.